Graças a Deus. Pai do Senhor Jesus a todos. Amém. Quantos vocês estão felizes com Jesus, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Gostei muito dessa música. A alegria de Deus, ela não é medida pelas circunstâncias que vivemos. A alegria de Deus, ela é permanente. Glória a Deus. Por falar em alegria, os esmeraldinhos devem estar aí. Né, Lucas? Está feliz? Tá bom. Queridos, na quarta-feira, 25, os idosos vão fazer uma diligência lá em Caldas Novas, ver se a água está quente. Então, o Seio de Abraão está de vento em pouco. Estão crescendo cada dia e Deus tem abençoado a vida deles. Nós queremos orar pela viagem deles. E quando eu vou viajar, eu falo, Jesus, não quero ir, mas eu quero voltar também. Então, toda viagem, quando você for viajar, faz essa oração. Você não quero ir, mas eu quero voltar em paz, em tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sentado, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar ao Senhor, invocando a tua presença a favor do Seio de Abraão, que estará se deslocando essa equipe de um ônibus para Caldas Novas, que o Senhor esteja abençoando a ida deles, a estadia deles ali no SESC de Caldas Novas, mas também abençoe o retorno deles, que voltem em paz, em segurança e vida na tua presença. Pai, os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero continuar a palavra falando na semana passada, com proveitoso, uma voz que clama no deserto. E hoje eu quero falar sobre percebendo Deus no deserto das nossas vidas. Todos nós já vivemos um deserto, um lugar solitário, um lugar difícil. Todas as pessoas já tiveram oportunidades. Eu, como pastor, irmãos, tem hora que a gente fica assim, numa situação difícil. Eu me lembro que o dia que eu fui visitar o Rafael, mas a Fabrícia, o filho dele estava internado e está grave. Eu me lembro aquele dia eu fui provado, porque pastor não pode mentir, é verdade, irmãos? Pastor não pode ficar aí colocando a cara dele na reta, não, porque senão a escândalo passa por cima. E naquele dia, eu vi a aflição deles, a angústia deles. E eu percebi que era um deserto, profundamente deserto na vida deles. E naqueles dias, naquele dia eu lembro uma noite, eu falei para o Rafael, para a Fabrícia, a enfermidade do Guilherme não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Meus irmãos, tem que ter coragem, mas tem que ter a direção de Deus para falar tal palavra. E a graça a Deus, hoje a mulher está viva para a glória de Deus, testemunhar aqui, passar um deserto terrível na vida deles. E hoje eu gostaria de falar percebendo Deus no deserto da nossa vida. E esse texto está em Jó capítulo 19, no verso 25. Eu quero falar sobre o deserto de Jó. Falar sobre o deserto que Jesus viveu também e orar juntos pelo deserto que porventura você esteja enfrentando. Esse texto de Jó, capítulo 19, verso 25, é um texto que muito nos inspira. Eu quero convidar você a ficar em pé para a gente ler esse texto. Não é que não podemos ler assentados, podemos ler assentados, mas quero ler hoje esse texto. Jó capítulo 19, verso 25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois disto, revestido este meu corpo da minha pele,
em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Pode sentar. Percebendo Deus no deserto da nossa vida. No domingo passado, nós falamos sobre o deserto de Agar, de Ismael, quando eles estavam no deserto. Falamos do deserto dos filhos de Israel, 430 anos ali no Egito. Mas falamos também do deserto de 40 anos que eles viveram. Podemos também falar sobre o deserto da vida de João Batista, ali pregando o Evangelho. Citamos outros exemplos, mas o fato é que nós precisamos perceber Deus no deserto da nossa vida. E esse texto que Jó menciona é um texto muito forte, muito esperançoso, mas para chegar até 19, 25 de Jó teve uma história interessante. Jó era, segundo a Escritura Sagrada, em Jó capítulo 1, um homem riquíssimo, um homem poderoso, tinha posses e mais posses, bens e mais bens. E esse homem um dia começa a enfrentar o deserto. A Bíblia diz que esse homem sacrificava a Deus a favor de seus filhos, a favor da sua família. Esse homem tinha posses, ele tinha bens materiais. E um dia, esse homem começou a entrar no deserto da sua vida. Ele começou a ser provado. Ele perdeu bens, ele perdeu filhos, a ponto da sua própria esposa dizer a ele: Jó, amaldiçoa este teu Deus e morre. O deserto desse homem era tão intenso que ele perde filhos, ele perde bens materiais. E não só perdeu bens materiais, mas no capítulo 19 de Jó, no capítulo 19, verso 7, diz o seguinte: eis que eu clamo violência, mas não sou ouvido. Eu grito por socorro, porém não há justiça. Jó 19, 8, o meu caminho ele fechou. Queridos, o deserto de Jó foi tão denso que ele disse que Deus fechou o seu caminho. 19, verso 8, e não posso passar, e nas minhas veredas, nos meus caminhos há trevas. 19, verso 9, da minha honra me despojou. Jó, Deus tirou até a honra dele, tirou-me da cabeça a coroa, ele perdeu a sua honra, ele perdeu o seu reinado. E no verso 19, 10, arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, arrancou-me a esperança. O deserto dele era tão tenso que ele perdeu até mesmo a sua esperança. Arrancou-me a esperança como árvore. 19, 11, inflamou-me contra mim a sua ira, e me tens-me na conta do seu adversário. Ou seja, Jó se sentiu preso ao seu adversário. E aí no verso 19, 13, pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartam de mim. Além de perder aos seus irmãos, a convivência com os seus irmãos, ele perdeu até mesmo os estranhos. 19, 14, os meus parentes me desamparam, e os meus conhecidos se esquecem de mim. 19, verso 15, os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho. Até os empregados de Jó o tinham como estranho, e eu me vi a ser peregrino, estrangeiro aos seus olhos. Eu chamo, 19, verso 16,
eu chamo meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar eu mesmo. O meu hálito, 19 verso 17, é intolerável. A minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. 19 verso 19, todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos já se apegam à pele, e a minha carne salvei-me só pela pele dos meus dentes. 19, 21, compadecei-vos, meus amigos, de mim, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Tamanho é o deserto da vida desse homem. Ele perde a comunhão dos filhos, ele perde a comunhão dos seus amigos, ele perde a comunhão dos seus empregados. Esse homem, na Bíblia e na terra, é um dos homens que experimentou um deserto, jamais conhecido, meus irmãos. Os amigos de Jó, interessantes, começaram a recitar poemas poéticos relacionados à sua pessoa. E esse homem então, vindo enfrentar essa situação, no capítulo 19, verso 23, diz: por que me perseguis? Como Deus me persegue? E não cessais de me devorar a minha carne? Ele faz uma pergunta. 19, 23, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem então gravadas em livro. E aí esse homem no 19, 25, vivendo um deserto muito grande, um desespero, uma desesperança muito grande, esse homem salta e diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará na terra. Esse homem percebe Deus no deserto da vida dele. É tão interessante, irmãos, perceber Deus no nosso deserto. Eu estou enfrentando um deserto grande. Minha mãe, 86 anos, uma mãe verdadeira mesmo. E eu tenho visto ela no hospital esses dias ali, meus irmãos. É duro você ver sua mãe, batalhadora, serva de Deus, uma mulher de Deus, mulher que eu ganhei para Cristo, batizei para Cristo, enferma como está ali, aguardando só a chamada de Jesus. Mas eu tenho uma convicção tão grande, irmãos, da salvação da minha mãe, que eu estou descansado na presença de Deus. Vendo ela ali, ela já está com uma confusão mental, já não está falando coisa com coisa, dá tristeza. Mas sabe o que me alegra, meus irmãos? É que daqui a pouco ela vai estar com Jesus na Jerusalém Celestial. Se eu e você não tivermos essa convicção, nós podemos deixar de ser crentes. Porque a fé, diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança se limita só a essa terra, nós somos os mais infelizes desta terra, meus irmãos. Eu vejo o deserto do Domingos, mais da irmã Celina, da luta da irmã da Celinha, né? Desde, parece, 2001, e você não vê eles negarem a fé. Você não vê eles abominarem o nosso Deus, ainda que a enfermidade está latente, patente no corpo da Celinha, ela está servindo a Jesus, meus irmãos. E quantos de nós, às vezes dá uma dor de barriga, já começa a amaldiçoar a Deus? Quantos crentes, irmãos, às vezes dá uma dor de cabeça, já começa a espraguejar? Quero ver nós na pele de uma pessoa com enfermidade difícil, como de algumas pessoas. É um deserto de muitos anos.
E esses irmãos, essas irmãs, eles estão firmes na presença de Deus. Eles não estão perambulando por igrejas e caçando o que não achou, o que não perdeu. Eles estão firmes, honrando sempre a igreja do Senhor. Meus irmãos, Jó percebeu Deus no deserto da sua vida. E ele diz aqui no verso 19, verso 28 de Jó, 27, aliás, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros, de saudade me desfalece o coração de dentro de mim. Jó, ele no deserto, ele teve saudade de estar com Jesus na Jerusalém celestial, percebendo Deus no deserto da nossa vida. Esse é um dos exemplos, testemunhos mais fortes de homens da Bíblia, mas nós também temos um testemunho de Jesus em capítulo de número 22 de Lucas, no capítulo 22, verso 39, os últimos dias da vida de Jesus. Ele passa por um deserto difícil, e no capítulo 22, 39, saindo Jesus foi então de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele por sua vez se afastou e de joelhos orava. Ou seja, Jesus está prestes a ir à cruz, a enfrentar o pior deserto da sua vida, que foi a cruz. E agora Jesus eles chamam alguns dos discípulos a ir com ele para se fortalecer para o deserto que ele haveria de enfrentar. Naquela hora, Jesus então ajoelha e ele começa a orar. No 19:42 ele disse, aliás, 22:42 de Lucas, ele disse: Pai, se queres, passe de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Então apareceu do céu os anjos e o confortaram, percebendo Deus no deserto da sua vida, intensamente Jesus vivendo os seus últimos momentos antes de chegar à cruz do Calvário. Ele começa a orar, e naquele deserto ele faz uma oração ao Pai. Ele percebe Deus no seu deserto, e ele disse: meu Pai, se o Senhor puder, passe de mim esse deserto, esse momento difícil da minha vida, mas contudo não faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Quando você percebe Deus no deserto da sua vida, você é confortado, meu amado. Vieram os anjos e o confortaram, meus irmãos. E naquele instante tão interessante, e estando em agonia no seu deserto, ele orava mais. E aconteceu que o seu suor se transformou como que gotas de sangue caindo sobre a terra. E naquela hora os discípulos que estavam com ele, Jesus dava a palavra para eles: levantai-vos. Levantando então da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jó, ele percebe Deus no deserto da sua vida, quando ele salta do seu interior e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Profeticamente e por fé, se você tem ousadia para isso, diga para o teu irmão: o teu Redentor vive. Bandido, o teu Redentor vive. O nosso Redentor vive.
por mais deserto que seja a sua situação, por mais difícil que seja a sua situação, o nosso Redentor vive. Essa é a nossa história. E Jesus naquela hora diz a expressão aqui, estando em agonia, quanto mais deserto, mais ele orava intensamente. E Jesus venceu o deserto da sua vida em oração. E você também e eu podemos juntos vencer o deserto da nossa vida em oração. Fato curioso que Jó ele descreve o seu deserto com muita clareza. E o Senhor Jesus levou alguns discípulos consigo para tentar atravessar o deserto com ele, aliás. E o que aconteceu? Eles dormiram. E para concluir essa fala de hoje, eu quero falar sobre companheiros do deserto. Companheiros do deserto. Você e eu precisamos de companheiros do deserto. Hoje eu estive lá, quando eu estava no hospital da Fontoff, meu irmão falou, pastor, estou aqui no hospital, quero visitar sua mãe. Meu irmão, senti confortável. Porque tem muita gente na igreja que cobra muita visita de pastor. Sabia? Mas não faz uma visitinha sequer para as pessoas que estão confiando. E eu me senti confortável, viu, doutora, pela visita. Quando a gente passa por um momento desse, família, você passa, a gente fica muito vulnerável, sabia? E quando você recebe um ato de solidariedade, você se sente confortável. Foi o que aconteceu com Jesus. Os anjos vieram e o confortaram. Por isso, amados, companheiros do deserto. Seja um companheiro do deserto da sua família, dos seus amigos. Quantas pessoas passam desempregados, não aparece às vezes um sequer para dar uma força para eles, para dizer, me dá um currículo que eu quero te ajudar. Às vezes outro irmão lá parece que está meio preguiçoso. Não. Tem pessoas que quando está no deserto, às vezes precisam de uma mão amiga, estendida. Quantas pessoas às vezes estão em depressão, às vezes estão lá acamados, às vezes não querem nem vir da igreja. E aí a gente, irmão lá, nós precisamos muito disso. Nós precisamos nos tornar companheiros do deserto das pessoas. Os amigos que Jó tiveram, no momento do deserto da vida de Jó, se tornaram como críticos da vida dele. Não seja crítico do deserto das pessoas, meus irmãos. Às vezes a pessoa está passando um problema familiar, um problema de saúde, e a gente deixa de nos tornarmos companheiros dessas pessoas, a gente passa a ser crítico dessas pessoas. Torne companheiros do deserto. Talvez alguém amado teu, por exemplo, se tem uma coisa que me irrita na igreja, como pastor, é falar que o banco está vazio. Me irrita profundamente. Eu quero saber quem senta do lado da cerimônia. Eu não quero saber se o banco está vazio. Nós olhamos para o banco e não lembramos das pessoas. Nós temos de aprender a lembrar das pessoas, meus irmãos. Às vezes um companheiro teu do teu lado senta com você, você vê um lugar vazio, mas não lembra da pessoa. Isso é falta de amor. Nós temos de lembrar das pessoas que usam o banco, meus irmãos. Aquelas pessoas, geralmente a gente senta, nos mesmos locais, não lembra do banco vazio, lembra da pessoa, olhar para o João, para o Joaquim. Joaquim não veio, eu vou ligar para ele, cadê o João, cadê o Joaquim?
E nós nos lembramos do quanto nós temos. Me irrita, sabe por quê, irmãos? Tem que lembrar da pessoa que senta. Concordou comigo, irmão? É verdade, irmãos. Nós temos que lembrar, não é do lugar vazio, porque esse lugar está vazio porque a Manuela, o Sebastião não está aí. E ele tem nome, tem endereço, tem telefone, tem lugar de moradia. Companheiros do deserto das pessoas. Precisamos, irmãos, nos tornar companheiros, mesmo se dormir na oração, seja companheiro. Porque os dois companheiros de Jesus que dormiram na oração, mas estava lá com ele, foram companheiros de oração. Quem é que está enfrentando desertos? Talvez a tua família, irmão da igreja, enfrentando desertos. Seja companheiro dele na oração. E para concluir aqui, Jesus então diz: levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo. E disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, Jesus está nos chamando nessa noite a orar pelo deserto dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Eu quero chamar você para ficar em pé nessa noite. Quem é que está enfrentando o deserto? E às vezes você sabe, mas a gente fica inerte, paralisados. E Deus nessa noite está nos chamando, em primeiro lugar, perceber a Deus no deserto da nossa vida. Em segundo lugar, Deus está nos chamando para nos tornar companheiro em oração no deserto das pessoas. Ou seja, quando você perceber alguém enfermo, com dificuldade na família, não seja como os amigos de Jó, críticos do problema da pessoa, não. Torne um companheiro de oração. Torne um companheiro de ouvir essa pessoa. E nesta noite Deus quer levantar nesse lugar companheiros no deserto das pessoas. Se você perceber que alguém não está servindo a Deus como deveria servir, não critique essa pessoa, torne um companheiro de oração para com essa pessoa. E nós queremos orar nessa noite. E talvez você que está hoje aqui nesse lugar, enfrentando um deserto na sua vida, nós queremos orar por você. Não é para saber do seu deserto apenas, não, é para orar por você. É para interceder a Deus a favor da sua vida. Enquanto os músicos vão solar a música aqui, nós vamos orar juntos hoje. Eu sei que o meu Redentor vive. Foi a frase de Jesus. E a frase de Jesus foi: meu Deus, se o Senhor quer que o meu deserto passe, que ele passe. Se o Senhor quer me livrar desse deserto, que o Senhor me livre. Mas se o Senhor não quer, eu quero transpor esse deserto. Seja um companheiro no deserto daqueles irmãos que estão lutados. Quantos irmãos, às vezes, estão lutados pela perda do pai, da mãe, às vezes pela perda de um familiar, de um ente querido? Seja um companheiro desses irmãos. E nós queremos orar juntos hoje por você que está aqui hoje, que quer que alguém ore para que você atravesse esse deserto
com alguns companheiros de oração. Venha à frente, nós queremos orar por você em nome de Jesus. Glória a Deus. Só se põe a noite chegar. Meu amor.
finalizando, os adolescentes vão estar aqui após a nossa reunião. Sexta-feira, 9 da noite, a nossa grande vigília, meus irmãos. Lugar de buscar a Deus. Que o Senhor abençoe você e perceba Deus no deserto. Seja um companheiro do deserto das pessoas, em nome de Jesus. Salve ao longo, irmãos, em paz.